telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos agora no tempo pascal e eu gostaria de retomar com a Regina e o Ailton aquela questão da historicidade dos evangelhos. Eu acredito que muita gente se tenha servido do programa da semana passada, embora fosse Sexta-feira Santa, e são dois programas aqui que merecem ser gravados e permanecer para que não haja nenhuma dúvida, não é? E nenhum católico. Agora, tem gente, sabe, que afirma que não se deveria falar isto aqui em público. Escutem. Coisas que a Igreja Católica já sabe há mais de 100 anos, não tem o direito de ir a público. Já é hora de ir, ainda é tarde. Que tipo de gente tem a Igreja Católica? A Igreja Católica quer deixar o rebanho na ignorância? Não. Fala aqui. Mas alguns querem, alguns preferem que sim, porque senão assusta. Não, a Igreja Católica não tem que deixar ninguém na ignorância, porque a ignorância não é boa, a ignorância não é um sacramento, a ignorância não é querida por Deus e não faz parte da dignidade humana. A Igreja Católica tem que tratar a todos com seriedade. Agora, eu estou tratando aqui com um problema que domino e sou capaz de explicar. Este problema, esse assunto pode aparecer numa revista semanal aí. Se o católico não tiver munição, como é que ele se encontra? Como é que vai discutir isso no seu ambiente de trabalho? Não. Existem essas revistas que não tem nada de científico. Bom, eu não vou dizer o nome, porque, né? Mas o telespectador conhece. São revistas mensais, semanais, quinzenais, que não tem nada de científico. Mas de vez em quando tem uns artigos assim bombásticos. Foram descobertos. O Vaticano encobre. Gente, se os católicos não são esclarecidos, quem é que pode proibir um falso jornalista de escrever bobagens em revistas assim? O que eles querem? É ibope, escândalo, atrapalhar ou então assustar novidadeiros. Agora, são pessoas capacitadas para escrever isso? Não. São pessoas que estudaram exegese alguma vez na vida? Não. Frequentaram que universidade? Escreveram que livros sobre isso? Qual é a crítica internacional que receberam? Nada. Mas isso acontece também em programas de televisão, sabe? Acontece. Portanto, eu me sinto não só livre, mas na obrigação de um programa deste para esclarecer o católico fiel que tem que ser culto, porque senão ele depara com essas coisas e ninguém hoje pode proibir ninguém de escrever o que quer. E tomam isso como verdade? E ficam completamente desorientados. Então é bom que saibam que existem padres católicos que conhecem todas essas coisas, que não têm medo de falar disso aí, mas é capaz de colocar os pontos nos is. É evidente, voltando aqui, que houve progresso. É evidente. Se não tivesse havido nenhum progresso, poderia o Evangelho trazer cristologia? Não. Alguém descobriu que Jesus era Deus enquanto ele ainda vivia? Também não. Alguém alguma vez fez genuflexão na frente de Jesus? Também não. Alguma vez alguém incensou Jesus, como nós incensamos o Santíssimo hoje? Não. Como é que... Então, o Evangelho não fala sobre isso? Fala. Então, o Evangelho tem progresso. Tem não só progresso cristológico, mas progresso teológico e eclesiológico. No tempo de Jesus havia igreja? Também não. Não, mas aqui há. O capítulo 18 de Mateus. Mas não a igreja. O capítulo 18 de Mateus é um discurso eclesial. Mas não havia igreja ainda. Percebe como houve e tem que haver progresso?
Agora, se o primeiro evangelho foi escrito por Marcos, que nunca foi testemunha ocular, e nem Mateus e Lucas, por quê? Por um motivo muito simples. Se eles tivessem sido testemunhas oculares, para que copiar Marcos, que não é uma fonte de primeira água? Mas ele podia não ter sido testemunho ocular, mas ter conhecido alguém que foi. Ah, bom, isso é outra coisa. Eu Eu estou falando de testemunhas oculares, que conheceram Jesus, que viram Jesus em vida. Nem Lucas, nem Mateus, porque os dois copiam Marcos. Portanto, esse Mateus aqui não é o Mateus dos 12 lá. É um outro. É um judeu cristão de segunda geração. Copia Marcos. Se fosse a companheiro de Jesus, teria um arsenal próprio. Não precisaria copiar Marcos, que não foi. Agora, Marcos, o primeiro evangelista, já teve progresso? Teve. Teve toda a tradição oral de 40 anos antes dele. Entre os anos 30 e 70 não houve nenhum evangelho escrito. Portanto, houve 40 anos de progresso, de conhecimento mais profundo de Cristo e de Deus. Certo? E isto tudo vem parar pela primeira vez em Marcos. Agora, se aceitamos que houve progresso, também, por outro lado, devemos dizer que Marcos não falsificou. E aqueles que, do lado de lá, os ultraliberais, que dizem que falsificaram, ou pelo menos escreveram à vontade, sem nenhuma crítica, à vontade, o que a imaginação, a fantasia lhes prescrevia. Bem, se isso fosse verdade para Marcos, nós deveríamos dizer que Marcos, dentre todos os literatas de todos os tempos, foi o mais genial. De todos os tempos, desde o século I até hoje, o mais genial. Teve a capacidade de transformar um homem vulgar num Jesus que atrai até hoje bilhões de pessoas. Podemos dizer isso de Marcos? O maior gênio de todos? Claro que não. Claro que não. Marcos não foi o maior gênio de todos os tempos. Até porque ele também teve uma crítica, que foi a autocrítica dele, claro. Ele pode não ter tido uma crítica externa, mas a crítica dele ele colocou aqui no Evangelho dele. É verdade. Mas não foi. Marcos escreve um grego quase infantil. Marcos não tinha esta capacidade. Teria então tido a capacidade de transformar um Zé Ninguém na figura mais querida de toda a humanidade. E isso no curto espaço de 40 anos. Não se pode aceitar uma coisa dessa, mas isso seria a conclusão para se tirar do lado de lá, dos ultraliberais. Agora, também não se constrói apenas com críticas, né? Nós temos que mostrar como é que, a partir de um texto com progresso, como é que se pode tocar os anos 20. Isto aqui foi desenvolvido a partir dos discípulos, dos alunos de Bultmann, na segunda metade do século XX, século passado. Ernest Käsemann e outros mais. Olha, vamos começar de trás para adiante, porque os evangelhos foram escritos de trás para adiante. Alguém inventaria do zero que o herói morreu crucificado? Não. Comparem isto com os grandes fundadores das grandes religiões. Alguém disse isso de Maomé? Não. Alguém disse isso de Confúcio? Alguém disse isso de Buda? Também não. Alguém disse isso de Moisés? Só Jesus morre miseravelmente numa cruz, Mas a maior abandonado façanha de dele, todos. mas a maior façanha mesmo dele
Foi depois de ter morrido miseravelmente, ter ressuscitado. Pois é, mas quem é que aceita a ressurreição? Esses liberais todos não aceitam. Dizem que foi fantasia, que foi problema mental. O modo concreto como Jesus morreu é crível que tenha sido inventado? Não está na psicologia de ninguém dizer que um herói acabou os dias dessa maneira como acabou Jesus. Miseravelmente. Sem ninguém, sem nada. Não houve, Jesus nunca viu um sucesso da sua própria missão. E esse, a meu ver, pode ter sido o maior problema para os discípulos dele, né? Em primeiro lugar, para os discípulos, que se sentiram os primeiros frustrados, Razão pela enganados. qual eles... Temos que fazer o intervalo agora e voltamos já. Segunda parte do nosso programa, como é que terminamos? Ou melhor, como é que não terminamos, né? Não, Jesus, acredito que falasse apenas aramaico, pelo menos uma prova de que Jesus falasse, deveria entender hebraico, porque é a língua do texto sagrado bíblico. Agora, entre entender e falar, vai uma diferença. E o hebraico não era mais língua falada no tempo de Jesus, era língua morta, como o latim na igreja até pouco tempo atrás, não era língua morta. Então, historicamente, é claro, eu tinha falado da crucifixão, né? E eu posso, com cuidado, com prudência, chegar aos anos 20, para dizer que isso aqui não é uma falsificação. Progresso sim, falsificação não. Por exemplo, quando Marcos fala, coloca os apóstolos, os 12, numa luz negativa, não entendiam, não compreendiam, eram ambiciosos, queriam os melhores lugares, fugiram na hora da paixão, Pedro negou. Quando Marcos escreveu este evangelho, esses apóstolos já tinham morrido e eram veneradíssimos na igreja, como as primeiras testemunhas oculares e santas de Jesus. Quem iria inventar uma coisa dessas de Pedro, que já tinha dado glória a Deus, morrendo mártir no circo do Vaticano, na época de Nero? Quem iria inventar uma coisa dessas, se não fosse verdade? O que mais? Quem iria inventar que Jesus foi batizado por João? Foi uma questão esta que deu dor de cabeça à igreja desde o início. Como explicar que o justo por excelência se tenha submetido a um batismo de penitência na remissão dos pecados, como era o batismo pregado por João? As cidades que são mencionadas aqui, os vilarejos realmente existiram. Quem vai à Terra Santa ainda hoje, encontra Nazaré, encontra Cafarnaum, encontra Judéia, encontra Jerusalém, encontra Cesareia. Está aí. O lago de Genezaré existe até hoje. Aquela geografia não mudou. Ninguém iria inventar que Pedro era um pescador. Pedro era pescador mesmo. Agora, vejam. Marcos, como é que diz que Jesus olhou para Pedro? Fala assim em 2 linhas. Passando pelo lago de Genezaré, viu 2 homens, Simão e seu irmão André. Estavam lá com as redes. Ele os chamou e disse: vinde após mim, farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando tudo, o seguiram. Quantas linhas? 2, 3. Vamos ser mais generosos. 3. 3. Foi assim que Pedro e André historicamente se envolveram com Jesus? Foi assim num piscar de olhos? Possivelmente não, né? Claro que não. Claro que não, né? Claro que não. Então, significa que essas 3 linhas são falsas? Também não. Estão romanceadas. Né? Também não. Elas são teologizadas. Elas são o ponto final,
o último momento de um envolvimento grande, psicológico, espiritual de Pedro com Jesus, que nunca saberemos como foi. Já São João Crisóstomo, na Antiguidade, século IV, V, falava isto: os evangelistas amam a brevidade. Então, com critérios, com cuidado, se pode tocar os anos 20. Agora, o texto já se ressente, não só dos anos 20, mas também, e muito, quem sabe mais até, da pregação oral dos anos 30 aos anos 70. Sem que tenha havido falsificação, não é? Teve progresso. E, portanto, esta é a figura do Jesus real. É aquele Jesus que continua a atrair hoje milhões, como atraiu no passado. É esta figura que o Espírito Santo quis deixar a nós. Os evangelistas foram biógrafos de Jesus? Claro que não. Uma biografia que só contenha 1/10 da vida, a isto se dá o nome de biografia? Não dá, né? Era muito difícil naquela época, que não existia escrita, mas os escribas escreviam. Havia. Alguns historiadores romanos da época do primeiro século escreveram as vidas dos Césares. Suetônio, por exemplo, escreveu a vida dos 12 Césares. É claro também que um historiador do século I não tem os cânones do historiador do século XX ou XXI. Então, Lucas, para citar um historiador da antiguidade, deve ser entendido como entendo um Tácito, um Tito Livio, um César, Júlio César. Os cânones da historiografia antiga não são os mesmos da historiografia contemporânea. Portanto, Lucas está mais ao lado desses romanos aí, mais próximo desses romanos, do que de um historiador de hoje. Deixa, um historiador de hoje fala tudo e não quer deixar nada. E existem notas de rodapé que vão meia página ou mais, porque querem comprovar tudo o que dizem. Não é o caso disto aqui. Só aos poucos isso também vai se comprovando. Com os achados, com os manuscritos, com uma série de coisas, e também vai se transformando num rodapé. Não se tem mais nenhum achado. Não se tem mais nenhum achado, nenhum manuscrito. Os últimos escritos achados foram os de Qumran, em 47, mas diretamente não tem nada com o Novo Testamento. Não cita o Novo Testamento em nenhum livro diretamente. Qumran é muito importante para influxos indiretos, não diretos. Hoje não existe mais nada. No primeiro século, só quem escreveu a respeito de Jesus foram os evangelistas. Bem, a partir do segundo e terceiro século tem, mas dependem literariamente desses evangelistas aqui. Portanto, não são testemunhos históricos independentes. Os únicos testemunhos históricos independentes seriam Flávio Josefo, mas Flávio Josefo tem 3, 4 linhas a respeito de Jesus. Tácito, que é da época de Nero, que fala de um tal de Cresto, que é o responsável por uma seita de péssimos costumes e péssima fama em Roma. Veja como ele fala do cristianismo, Tácito. Mas sempre 2, 3 linhas e não mais. Só temos os evangelhos. Bem, antes dos evangelhos, tínhamos as cartas autênticas de Paulo, não é? Mas elas não descrevem a catequese como os evangelistas a conceberam. Aqui, a catequese é colocada na boca do próprio Jesus. E é por isso que, se a Torá, o Pentateuco, é a parte mais importante do Antigo Testamento, para nós, no Novo Testamento, os evangelhos são os mais importantes. Até na liturgia, os evangelhos se ouvem em pé. O evangelho só quem proclama é o padre ou o diácono, é incensado, tem velas, é beijado, se abençoa com o livro dos evangelhos, não com o resto
do Novo Testamento e menos ainda do Antigo Testamento. Mas era o que eu gostaria de dizer a respeito de historicidade para que se dissipassem todas as dúvidas que pudesse o telespectador ter. As duas únicas coisas que eu não aceito, em primeiro lugar, é afirmar que um exegeta contemporâneo, como eu, não tem o direito de informar a igreja a respeito dessas coisas. Elas devem ficar escondidas, elas devem ser secretas e só adidos ao trabalho podem ter acesso a isto. Mas isso é uma corrente que existiu realmente e que hoje não mais, mesmo porque se eu não ensino isto aqui, existem esses historiadores aí de revistas que falam o que querem, ninguém pode proibi-los de falar nada, a igreja não tem nenhuma possibilidade de coibi-los, e se alguém não aprende o certo, acaba aprendendo o errado. Agora, essas pessoas aí têm capacidade para falar disto? Que línguas bíblicas eles conhecem? São capazes de ler o texto no grego? São capazes de ler o texto no hebraico? São capazes de ler os comentários que foram feitos em grego e em latim no passado? Que tese de doutoramento fizeram? Essas perguntas não se fazem, lamentavelmente. Isso é uma coisa que eu não aceito, mas também há outra coisa que eu não aceito. Gente que, irresponsavelmente, sem saber explicar como, vai dizer, isto aqui não foi o Jesus histórico. Isso também não aceito. A isto se dá o nome de irresponsabilidade bíblica. Existem esses também. Existem. As duas coisas eu rejeito. O quadro de Jesus... Ficaria faltando, para eu completar aqui, os milagres de Jesus. Aqui é uma questão um pouco delicada. Eu tenho 1 minuto, mas vou falar. Os liberais, racionalistas, é claro que não aceitam nenhum. Ou foram inventados ou foram mal escritos. Se interpretou mal aquilo. Agora, isto que eles dizem, eles não podem provar. Nenhum exegeta que não seja racionalista diz que Jesus não realizou milagre algum. Realizou sim, curas e exorcismos. Agora, eles dizem que não, só que eles não podem provar, porque um universal negativo, não existem milagres. Isso aqui é um universal negativo. É muito difícil de ser comprovado. Em segundo lugar, é um postulado, não há provas. E é um postulado de acordo com a ideologia racionalista. E isto não é científico, porque vem dito, mas não pode ser provado. Você pode dizer, e tem toda a liberdade de dizer, que milagres não existem. Só que não pode provar. E, portanto, o que você diz não é científico, porque vai de acordo com o seu gosto. Não há comprovação. Bem, eu agora espero ter encerrado esta questão parentética a respeito da historicidade dos evangelhos. Foi claro? Claríssimo. Então, eu desejo ao telespectador um bom final de semana e na próxima semana voltaremos a Mateus, um texto dogmático, um texto cristológico, como se encontra escrito. Muito obrigado.